the importance of the single market and financial services. Abrimos espaço agora neste 18-20 para a opinião do dia. Rosário Gamboa, Presidente do Instituto Politécnico do Porto, faz hoje o alinhamento das notícias. Bem-vinda a esta edição da RTP Informação. Olhando para os assuntos da atualidade, quais seriam as suas seleções se hoje tivesse que fazer um jornal? Eu selecionei, primeiro muito obrigada e boa tarde também. Eu selecionei, ainda um pouco na continuação das peças que acabamos de ouvir, aquilo que é inevitável, não é? E o que é inevitável é este desconforto que nos invadiu no outono, o outono do nosso descontentamento, em que parece que não é só o euro que pode acabar, e esta é a notícia que eu destacaria, que o Jornal de Negócios faz uma manchete muito interessante, levantando algumas questões relacionadas com o que é que aconteceria com a derrocada do euro, e, acima de tudo, o que eu julgo que está em causa e que nos afeta a todos de uma maneira muito profunda é o nosso ideal civilizacional, é a própria ideia da Europa. A ideia que fomos construindo ao longo de todo este tempo, que representou o somatório de um conjunto de esperanças, de valores, e que funcionou aparentemente bem durante algum tempo e que agora parece completamente a ruir. Sobre isso eu acho que há um artigo de fundo, uma opinião do João Carlos Barradas, que eu gostaria de dar um destaque especial. Por menos foi aquilo que mais me impressionou hoje na imprensa diária. E evidentemente que é a minha seleção, é a minha impressão. Em que há aqui um artigo de fundo, onde além de se fazer alguma contextualização histórica, o João Carlos Barradas faz uma chamada muito importante de atenção de qual algumas das genes desta crise. E há alguns dos fatores aqui apontados o que acabamos de ver, não é? E o que acabamos de ver nas últimas peças, que é uma certa marginalização da União Europeia face à própria Comissão, uma certa marginalização do Parlamento e dos Parlamentos Nacionais da parte da própria Comissão, uma diversidade imensa de opiniões, uma falta de trabalho político conjunto, de uma estratégia concertada em comum, onde os recursos conjuntos pudessem ser devidamente valorizados e sobre uma autoridade democrática legítima. E o que acontece é que, mediante uma situação de debilidade que se adivinhava um pouco, diante dessa situação de debilidade, vemos emergir o célebre eixo franco-alemão, que até agora arranja alguém para se fazer representar, com um pouco, desculpe, como testa de ferro, mas continuam a ser duas pessoas a decidirem ou adiarem uma decisão sobre o futuro da Europa e a provocarem-nos esta inquietação imensa. Eu julgo que as pessoas no dia-a-dia vivem esta inquietação de uma forma muito profunda. Não é só a crise nacional, é este contexto que eu ainda hoje... Este aqui é o domínio dos mercados perante aquilo que é o domínio da política, o que deveria ser o domínio da política no seio da União Europeia? É, o domínio dos mercados. Outra das notícias que eu selecionei e que é extraordinária é mesmo a Standard & Poor's, que ameaça e diz que ela própria marcou a agenda desta cimeira e que o fez intencionalmente, a se forçava alguma coisa. Há aqui dois aspectos que eu acho relevantes. Um é assumir que tentou marcar a agenda política. E depois é que a própria agência de rating dá indicações e críticas políticas à União Europeia. Está aqui destacado nesta notícia do jornal em que se diz que a própria agência de rating diz que era necessário que a Cimeira Europeia tome medidas que não sejam defensivas nem fracionadas, o que tem sido corrente nos líderes europeus. Ora, isto é uma crítica política, não é? E é a própria agência de rating que faz esta crítica, o que eu acho extraordinariamente irónico e interessante. E, simultaneamente, vemos o Presidente do Conselho Europeu, o Van Rompuy, a dizer que sim, que existem estas agências, é impossível contorná-las e negar, e que importa reagir aos mercados, não pelos mercados, mas pelas pessoas. Mas eu não vejo a preocupação das pessoas. Eu continuo a ver, e mesmo na preparação da cimeira, a preocupação, sim, em dar uma resposta à situação monetária, à situação financeira, e continua-se a existir uma estratégia... O problema da dívida vai-se agravando. Rosário Gamboa, na sua seleção de notícias, que outras é que ainda acabarão? Estamos mesmo na reta final deste nosso espaço de opinião.
Tenho algumas notícias mais, se calhar não terei tempo para elas todas. Eu gostava também de destacar algumas coisas pela positiva, não é? Como se reage. Gostava de dizer que quer o Jornal de Negócios, quer o Público, tem um dossiê importante sobre a inovação. E eu acho que a inovação, e eu represento aqui uma instituição de ensino superior, que a inovação é, com certeza, um dos principais formas de sairmos da chamada crise, não só pela recuperação económica. Eu sou daquelas que entendo que é importante cumprirmos as medidas de austeridade, mas é simultaneamente importante apostar no crescimento. E se é possível apostar no crescimento, o que está em cima da mesa é o aumento da exportação. O aumento da exportação significa introduzir inovação nas empresas, em particular nas pequenas e médias empresas. E essa necessidade de introduzir inovação tem sido difícil. É um fator-chave. Por isso eu destaco, primeiro, há uma referência ao prémio Cotec, e um destaque a duas empresas que receberam este prémio. Eu vou passar à frente, muito rapidamente, e há também uma declaração de fundo do Carlos Melo Ribeiro, presidente da rede das PMEs Inovação Cotec, que faz uma série de alertas bastante interessantes sobre o que tem sido a investigação, o investimento em ID, o que tem sido o retorno desse investimento que fazemos, alguma comparação europeia e, acima de tudo, faz uma chamada de atenção muito importante para a importância de se reforçar um ensino mais experimental, um ensino mais apostado em competências de gestão, um ensino onde a investigação aplicada e a mediação entre o ensino superior e as empresas exista e seja um fator fundamental para o êxito. Notas importantes no fecho desta opinião do dia. Rosário Gamboa, muito obrigada por ter vindo ao 1820.